Fala disso, mandos, muito bem-vindo ao Reflexões da História. Hoje o número 8, se eu não me engano. Número 8, que eu não não contei. Passa rápido. Caramba. Já tá nisso tudo, já? Já. Número 8. O passado, que foi a Primeira Guerra Mundial, foi o número 7. Hoje, já posso dar spoiler? Hoje Pode. eu vou falar. Pode falar. Número 8, Reflexões da História. A gente vindo aí, quicando nos cascos com Segunda Guerra Mundial. Não é isso, Carol? Isso E aí. Léo, como vocês já sabem. Tá, pessoal. Como é que a gente vai falar aí da Segunda Guerra Mundial, Carol? Olha, Kio, é um tema que costuma cair em prova. Sempre tem uma coisinha ou outra falando sobre a Segunda Guerra Mundial. É claro que no campo naval, né? Ano passado mesmo caiu alguma coisa sobre a ordem, a consequência a que se chegou, não foi? Conclusões. As conclusões a que se chegou no final final da da Segunda Guerra Mundial e tal. Sempre cai alguma coisinha. Pegou muita gente de surpresa. Né? Pegou, Muita gente inclusive deixou eu. A mim não. Esse eu aqui- me safei. Ele se safou que essa questão foi uma questão assim, que nossa mãe. Estudei 2 dias antes. Não vou ser hipócrita. 2 dias antes, ele foi lá na última página do livro. Deixa eu No dar uma olhadinha aqui. rodapézinho, pá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí você safou. não. Pegou na prova, olhou e... marcou tudinho. Eram 5 conclusões e ele soube a sequência certinha das conclusões. Porque eu tinha feito um resumo ali. Foi sorte mesmo, né? Mas, Foi sorte. enfim. Pois é. Bom, mas aí sempre cai alguma coisinha, alguma coisa sobre Batalha do Atlântico, né? Sempre tá caindo, né? A Também. maioria das vezes. Então, vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Na semana passada falamos sobre Primeira Guerra Mundial. Guerra, né? Resumimos um pouco ali. Falamos que tem mais coisa, mas aí a galera que estiver interessada corre um pouquinho por fora, pega a bibliografia e dá uma leitura por fora. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero pedir a vocês que curtam, Curta. comentem E e compartilhem. Importante, pessoal. E já aproveitando que a Carol tocou nesse assunto, só lembrando que o nosso canal oficial lá do Instagram ainda está suspenso provisoriamente. Criamos um novo canal que vai ficar aí, mesmo que o anterior volte, esse novo canal vai ficar como um canal secundário aí, pessoal. Quem sabe a gente nesse canal, que eu tava até com essa ideia, Carol, nesse novo canal, quando voltar o principal, anterior? a gente não coloque esse canal para ficar postando aí os bastidores aí do curso. Acho interessante, né? Isso é O legal. pessoal vai ficar sabendo como funciona e como a equipe atua aí por trás das câmeras. Isso é bem legal. Que Fica maneiro, né? Então vamos rezar aí, pessoal, para que volte. Só falar que o novo canal é @cursoadsumos. Então, Instagram, quem não segue, vai lá, segue Eu já lá. estou seguindo. Já tá Também. seguindo, né? Claro. Carolzinha já apareceu lá, já tem muita novidade lá, inclusive falamos sobre a parte de redação, mas não é o lugar pra gente falar. Já já vocês vão ficar sabendo que teremos redação novamente aí, vão ter 3 dias aí Graças de a Deus. Eu redação. fiquei muito feliz com isso. O intensivo aí próximo da prova. Vamos falar logo os dias, é dia 15, 16 16 e 17, não é isso, Carol? Isso. Dia 15, 16 e 17, a partir das 13 horas, para o pessoal que está inscrito nas turmas de revisão do QAM. Então, se Isso você aí. está inscrito, já faz parte aí da grade de vocês, já está incluso nessa mensalidade, não é isso, Carolzinha? Show. Vou aproveitar que a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, já vou trocar a imagem, vou botar uma imagem da Segunda Guerra Mundial, Show. enquanto vocês já começam a falar aí do assunto de hoje. Isso. Então, Léo, fala pra gente. Quais são os pontos assim fundamentais para a Segunda Guerra Mundial? Então, hoje eu, aproveitando para falar aqui, né? Foquei mais nesse livro, né? Do Síntese de uma História. Síntese histórica. Síntese né? histórica. Hoje a gente vai falar aqui, é claro que não tem como a gente abordar Tudo. né, sobre a Guerra Mundial, porque teve muita coisa, né? Então a nossa intenção aqui hoje é separar alguns pontos que podem também estar lá na prova, lá no dia lá, né? Como a Carol falou, sempre tá caindo aí, né, a questãozinha da Primeira Guerra, da Segunda, e às vezes ele até mexe, né? Pega uma parte que era da Segunda, da Primeira. Então eu separei aqui alguns pontos aqui pra gente ficar alerta, né? Atento.
E é claro, pessoal, a gente tem que, além disso aqui, né, a intenção é incentivar vocês a buscar mais, né? Às vezes Com certeza. pode aparecer algum nome aqui, né? Ué, você nunca tinha ouvido falar. E aí você vai lá e busca lá, lê de novo o livro e aí reforça aí o conteúdo da história, né? Então eu vou falar mais hoje sobre a Marinha do Brasil, focar mais nessa parte do Brasil, né? Não somente na nossa Marinha, mas na parte brasileira. É claro que teve várias outras coisas, né? Que foi a Batalha da Inglaterra, a Batalha da França, tantas outras coisas mais, mas hoje o foco não vai ser esse. O foco hoje vai ser mais voltado para o Brasil, né? Mas o importante, antes de entrar nesse ponto, a gente falar que a Segunda Guerra, né? Alguns historiadores consideram que é uma extensão da Primeira Guerra, né? Sim. De tudo que aconteceu, né? Principalmente do Tratado de Versalhes, que assim quando terminou a Primeira Guerra, foi assinado em 2019, em 1919, esse tratado veio, colocou várias restrições, né, à Alemanha, né, o país da Alemanha. Então, um dos critérios que estava ali no tratado era que a Alemanha não poderia mais ter um exército que passasse mais de 100 mil homens, né? Também ficou proibida de produzir alguns tipos de armas, né, de ter força naval, aérea. E uma das coisas assim pior que teve desse tratado, eu acho, foi o fato de a Alemanha, por ela ter provocado a guerra e tudo mais, ela foi severamente penalizada, né, punida, a pagar uma indenização, que essa indenização era orbitante, né? E aí Exorbitante, isso prejudicou muito a economia ali do país, dos alemães, né? E teve uma curiosidade, Léo, sobre isso aí que você está falando, que na internet, que eu tenho essa curiosidade, né? A gente lê algumas coisas e a gente sempre procura um pouco a mais. E eu vi que a indenização que a Alemanha pagou aos países vencedores terminou em 2010, você acredita? Pra tu ver, né? Que isso? Sério? Não sabia. Desde o tratado de 1919. Na verdade, eu acho que nem chegou a pagar, cara, porque era tão grande a dívida. Não pagou. Pagou tudo? Tá. Pagou. Mas Só que nem todos os países aceitaram. Por exemplo, os Estados Unidos, eles não falaram que para eles não precisava pagar, mas a Inglaterra aceitou, a França aceitou. porque isso foi um ponto-chave ali para poder as ideologias de Hitler naquela época, né, serem aceitas, que era o nazismo, né? E aí tivemos também a queda da Bolsa em 1929, né, que dificultou mais ainda a economia do país, e várias outras séries aí que levaram ao poder em 1933, né, o Hitler como chanceler da Alemanha, né, que no caso era o primeiro-ministro da Alemanha. E a partir dali ele começou a impor as suas ideologias, né? Uma delas era que todos os países que tivesse algum animal, né, alguma pessoa da raça ariana deveria ser incluída ali ao terceiro Reich, né? Que ele queria formar naquela época. Tivemos também vários acordos, alguns pactos, né, que eu não vou entrar aqui nessa questão, né, que teve o não agressão, teve o pacto com a Rússia, né, na questão aí da Polônia, né, e se vocês quiserem saber, dá uma procurada lá, né. E aí estourou a Primeira Guerra, né, que começou assim quando a Alemanha invade a Polônia no dia 1º de setembro, né, e aí no dia 3 de setembro... A primeira batalha da Segunda Guerra. Oi? Não, a primeira. E aí no dia 3 de setembro, as potências ali europeias, elas declaram guerra contra a Alemanha. Então é iniciada aí a nossa Segunda Guerra. Então o início foi a partir do dia 3 de setembro. A Alemanha invadindo a Polônia. A Polônia, né? Esse fato aí... Primeira batalha da Segunda Guerra. Não é que foi a primeira batalha da Segunda Guerra, é que deu início à Segunda Guerra, né? Porque foi o estopim, como a Carol falou, né? E aí tiveram várias alianças, né? Nessa Segunda Guerra, a aliança agora seria o quê? Os países, as potências europeias, que seria a França, a Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra, fazer parte da aliança, né? Dos países aliados, aliás. E o outro lado eram os países dos eixos, né? E aí seria a Alemanha, a Itália e o Japão, né? E outros países Só que, de início, Léo, de novo os Estados Unidos, ele não participou de cara. De novo, ele não começou participando da guerra. Que legal. Assim como na Primeira Guerra, os Estados Unidos ficou um pouco ali, não quero me meter, eu ajudo,
né? Manda o Eu dou armamento, apoio. dou apoio. Igual ele tá os Estados fazendo Unidos faz com a A Ucrânia. Ucrânia. Isso. Ele dá o apoio, mas não entra. Como ele faz com Israel, aquela coisa toda. Mas ele não estava ali à frente, não estava dentro da guerra mesmo, não. E nesse Depois momento que quem ele é que tá? Inclusive a própria Alemanha, eles tinham uma restrição a atacar os navios dos Estados Unidos justamente para não também De forçar. novo. Eles são bobos, né? Ó, ataca todo mundo. Estados Unidos tinha não, uma deixa certa quietinho tinha uma ali. certa restrições aí, né? Porque foi praticamente não da mesma igual ali da Primeira Guerra, mas os fatores seriam quase os mesmos, né? Os países seriam quase também os mesmos de novo ali envolvidos e a ação de novo do submarino ali, né? Só que aí é interessante, Léo, também falar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, de início, ele tentou uma batalha direta com a Inglaterra, a França e tal. Só que quando ele percebe que não deu certo, né, a gente falou isso na semana passada, Sim. ele começa a Irrestrita. guerra irrestrita, né? Submarino irrestrito. Isso. E aí, na Segunda Guerra, ele não forçou. Assim, não tentou um ataque direto. Porque ele já sabe que ele é mais fraco. Então, ele já do começo, o principal para deles era usar os submarinos, que deu muito certo na primeira. Na Primeira Guerra. Então, já começar nesse tipo de guerra indireta. Eles já não começaram atacando diretamente. E o que eu perguntou quem eram os envolvidos, no começo era a França e a Inglaterra junto. Só que a França depois ela foi invadida pelos alemães. E aí ficou basicamente, vamos dizer assim, só a Inglaterra ali tentando resistir, né? Aí teve a batalha que foi da Inglaterra, que foi ali na Força Aérea ali. Eles tentaram invadir ali. Nesse forçar. momento era só a Alemanha. A Alemanha estava sozinha. A Alemanha tinha a Itália também. Junto com a Alemanha. Porque antes, como eu falei, a Itália vai entrar um pouquinho mais depois, mas porque já lá atrás já tinha aqueles acordos que eles faziam, né? E um dos acordos foi justamente esse aí, o do pacto anticomitê entre a Itália, o Japão e a Alemanha, né? Que aí foi formado o eixo aí que o pessoal costuma dizer, né? Que é o eixo Berlim, Roma e Tóquio, né? Isso aí. E aí, só que o Japão, ele estava do lado da Ásia, então a expansão dele era naquela parte lá e mais voltado também para o Pacífico, né? Onde os Estados Unidos, aí vai ter outras batalhas lá, Batalha do Leite, Batalha de Midway, mas isso aí a gente pode falar em outra ocasião, né? E o ponto interessante é que quando os Estados Unidos tem aquele acidente lá, e o Japão lá ataca lá os portos lá dos Estados Unidos, né? Que foi o Pearl Harbor. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos entra na guerra. E a partir daí, a Alemanha atira essa restrição que tinha, né, para poder atacar os americanos, e aí vem pro lado aqui do Atlântico do Sul, né? E aí, quando os Estados Unidos entram, mais uma vez... É o contrário, né? Entra aí que eles começam a intensificar os ataques aqui porque assim, nessa parte aqui. O Léo resumiu uma parte que... Quando a Alemanha... Eu cheguei a falar na semana passada que existia o plano Schlieffen, né? Que era de atacar rapidamente a França e tal, de maneira indireta. E não deu certo. Quando chega na Segunda Guerra, eles fazem isso. Eles planejam muito bem isso. O exército alemão é fortíssimo na época. E esqueci o nome do exército alemão lá. Complicado. Um nome meio complicado. Eles conseguem rapidamente invadir a França, e numa batalha que é chamada de Batalha da França. E quem sobrou ali acaba escapando para a Inglaterra. A Inglaterra vê o que está acontecendo, manda os navios para lá para resgatar franceses e ingleses e holandeses, o pessoal que estava ali dentro da França. Então eles entram em barcos ingleses e vão para a Inglaterra, porque lá é uma ilha e é difícil, né, de chegar até lá, não é tão simples assim. E aí Hitler consegue, né, tomar Paris, tem até uma foto famosa de Hitler lá. Em 1940 ele invade. O próximo passo do Hitler, ele não ia invadir a Inglaterra de início. Ele achou que quando a Inglaterra visse o que ele fez com a França, que era um país que ninguém imaginava que poderia ser tomado,
ele achou que os ingleses iam... Tô com medo, né? Tipo, não vou... Os caras são muito fortes, não vou fazer nada. Só que a Inglaterra, como o Léo falou, eles resistiram. E quem estava levantando esse movimento de resistência era o que viria a ser o primeiro-ministro inglês, que era o Winston Churchill. E ele não aceita perder para Hitler. E aí ele vai até o final e tal, e até no livro Guerras no Mar até comenta sobre isso. Que Hitler, ele e o comandante lá do exército lá, o pessoal, ficam surpresos, porque caramba, olha o que a gente fez, a Inglaterra tá aí tentando lutar, por que eles não desistem? Eles até acharam estranho, mas a Inglaterra vem com força, né? Só que é aquilo, né? Eles perderam muita gente, né, para sobreviver, e por causa disso, da resistência que a Inglaterra continuou tendo, aí Hitler tem uma outra ideia, invadir a Inglaterra. E como é que ele faz isso? Já que é uma ilha, e ele sabe que a marinha da Inglaterra é a mais forte do mundo. Eles tentam fazer isso pela aeronáutica, pela força aérea. E aí tem a batalha... Né? Luftwaffe. E ele pensa assim, a marinha inglesa eu não consigo atacar, porque a gente já se deu mal na Primeira Guerra. Mas a aeronáutica não deve ser tão forte assim. E aí ele vem com a batalha da Inglaterra, em que ele coloca a força aérea alemã para lutar contra a força aérea inglesa. Qual era o objetivo? Eles tinham um plano chamado Leão Marinho, se eu não me engano. Que era... Porque o exército alemão era um dos mais fortes da época. Então a ideia era desembarcar o exército na ilha britânica. Só que como é que você faz isso? Porque no transporte ali, eles já tinham tomado a França. Do transporte até chegar à Inglaterra, os aviões iam atacar, jogar granadas, mísseis, aquela coisa toda, ia destruir os navios, né, e o exército alemão. Então, qual foi a ideia dele? Vamos destruir os aeroportos, as pistas de decolagem inglesas, para que a aeronáutica não consiga, os aviões não consigam subir para destruir os nossos navios e o exército que está embarcado dentro desse navio, para que eles pudessem atravessar nessa Operação Leão Marinho. A marinha ia transportar o exército, desembarcar na Inglaterra e aí ia destruir a Inglaterra como destruiu a França. Só que aí ele subestimou a força aérea inglesa, porque assim como a marinha também foi era a primeira muito forte. derrota alemã, então, nessa guerra, então, que foi justamente por essa batalha aí da Grã-Bretanha. Mas falando de Brasil... Né? E voltando então aqui, quando a Carol já falou aqui, né, da batalha da França, então quando o Hitler, a Alemanha, né, invade a França, praticamente abre os portos, né, a entrada aqui para o nosso Atlântico aqui, sul, aqui. Uhum. E aí, falando sobre o Brasil agora, né, a gente pode falar que a atuação da Marinha na Segunda Guerra foi bastante importante. Apesar de muita gente desconhecer, né, essa mentalidade que tem sobre a nossa Marinha, né, a Marinha ela atuou numa campanha que veio se chamar logo de a Batalha do Atlântico, né? Uhum. Que o objetivo dessa Batalha do Atlântico, que entrou para a história com esse nome, era justamente o quê? A manutenção, né, ali das linhas de comunicações marítimas da americana, a Europa e da costa da África, né, ocidental ali da nossa África. Aqui. E a missão da Marinha? A missão da Marinha era proteger, né, os navios mercantes, né, que foi dada essa missão para a gente, para invicta a Marinha de Tamandaré, a gente não pode deixar aqui de falar. Mencionar. Nossa Marinha tem que ser exaltada. Né? E aí a missão da Marinha foi justamente proteger esses navios mercantes, né, entre ali os navios que trafegavam no Mar do Caribe até o litoral da Central até o Atlântico Sul. Até o litoral sul brasileiro. Na Segunda Guerra também eles faziam aquilo de atacar os navios mercantes. Sim, aí a gente muita vai falar coisa. aqui, com certeza. Né? E aí eu já tenho que corrigir, porque no vídeo passado eu falo pro pessoal que o filme Greenhow, Na Mira do Inimigo. É isso, eu falo que é na Primeira Guerra Mundial, mas não. E acho que vocês comentam sobre isso, porque vocês falam que como dá certo na Primeira Guerra, acho que foi o Léo que falou,
eles vão e repetem isso na Segunda Guerra. Uhum. E realmente, o filme, ele retrata a Segunda Guerra Mundial. Sim. Vou deixar aí uma correção aí pro pessoal. O filme Green Hell é a Segunda Guerra Segunda Mundial. Guerra. Show. Então, e aí eles começam a atacar, né? Ainda mais quando como a gente falou aqui, né? Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, aí que começaram a se intensificar os ataques aqui desse lado aqui do Atlântico aqui, que foi contra os navios mercantes, né? Então todos os navios mercantes que se dirigiam ali para os portos dos Estados Unidos ali, dos portos americanos, eram atacados aí pelos submarinos, tanto alemão como também italiano. A gente não pode deixar de mencionar, né? Sim. E aí nós começamos a ser atacados também, nessa entrada aí, né? E Passaram a não fazer distinção entre os navios Isso aí. das Então, todo mundo ações que que estavam tivesse- em guerra e começaram, assim como também na Primeira Guerra, a atacar todo mundo. Então atacaram navios brasileiros, navios americanos e por aí foi. E aí nosso primeiro ataque ao nosso navio mercante foi o navio mercante Taubaté, né? Que mesmo estando o costado pintado ali com a bandeira brasileira, mesmo estando sinalizando que era um navio neutro, né? Mas aí no dia 22 de março de 1942, uma força aérea alemã vem e metralha esse navio, né? E não veio a pique, né? Mas tivemos uma morte e 13 feridos nesse episódio aí, né? E aí começa a se intensificar os ataques, né? Em fevereiro de 1942, né? Nossa primeira perda, então, que foi o navio... Cabeleiro. Esse não se esquece. Esse não esqueça. A gente tem um macete aí, mas enfim, os bastidores. Esse aí o Sandoval sabe, né, Sandoval? Se estiver assistindo. Enfim, então a gente Mas nessa etapa aí, o Brasil ainda não tinha não entrado. estava na guerra, Não. não. Então, nossos primeiros ataques aos nossos navios mercantes foi ainda quando o Brasil estava ainda mantendo formalmente, né, a neutralidade ainda, né? E você sabe que assim como na Primeira Guerra, o Brasil demora, né? Demorou a entrar. O Brasil não na gosta, guerra, o Brasil né? sempre gostou de neutralidade, né? Então, o Brasil participar, tem que acontecer muita coisa para que ele possa realmente entrar em guerra. Isso aí. Então, no dia 22 de fevereiro de março, né, de 1941, então a gente tem essa primeira perda aí. Aliás, 14 de fevereiro de 1942, né, que foi o Cabedelo, nossa primeira perda. E aí começou os ataques nos nossos navios a aumentarem, né? Então, e já nesse mesmo mês de fevereiro, a gente perde também agora o Buarque, né, e o Olinda, aí também para os ataques aí. E no período de março até em junho, mais ou menos, né, dia 26 de junho, intensificaram de tal forma que os navios mercantes começaram a ser afundados aí pela Alemanha, né, e os submarinos aí. E aí tivemos um episódio, porque esses navios estavam sendo ou afundados ou na costa americana ou na costa ali do Mar das Antilhas, naquela área ali. Mas aí Na tivemos América uma... Central. Oi? Na Na América América Central. Mas aí tivemos uma exceção que é também importante, que acho que jogo que pode estar na nossa prova, que desses navios que estavam sendo atacados na costa americana ou no Mar da Antilha, teve uma exceção durante esse período aí de março até 26 de junho, que foi o navio mercante Comandante Lira, né? Esse navio ele foi atacado ali no Largo do Ceará. Pernambuco, né? Por ali? Não, Ceará. Largo do Ceará ali. Né? Só não veio a pique porque foi ajudado ali pelo navio rebocador Eitão de Perdigão e alguns navios americanos que se encontravam ali também naquela área. Então, tiveram a nossa prova lá. Qual foi a exceção do período? O navio atacado na costa brasileira. Costa Na brasileira. Segunda Guerra Mundial. Lira. Não veio a ser afundado porque foi ajudado aí para o navio brasileiro. E alguns americanos o navio mercante Comandante Lira, né? Esse visão é importante a gente saber que às vezes até passa despercebido, né? Então é bom sempre estar relembrando, né? Tá lá nesse livro aqui, ó. Síntese histórica. Síntese histórica. Ô, Carol, tu aproveitou e falou da parceria com a DPHDM, Letra Marítima? Vamos falar. Porque isso tá tudo aí. É. Esse livro você encontra onde, Carol? O pessoal que quiser adquirir. Encontra tanto na DPHDM quanto aqui no curso. É mesmo? Encontra aqui? Aqui. Mas por que encontra aqui, Carol? Porque o curso de Sumas tem uma parceria com a DPHDM. Com a editora Letra E- Marítima. Isso, e todo o material que eles vendem lá, você também encontra aqui.
Então, fica a dica. Olha lá, só os livros lá, pessoal. Isso. Ó, síntese em A1 da Guerra à Diplomacia e também o Manual de Redação. Isso aí. Continuando, Léo. Continuando. Então, desses navios aí, o comandante líder se sarfou, né? Mas teve um episódio, assim, muito, acho que na minha concepção, trágico para o Brasil, que foi o fato do navio submarino alemão, o U-507. Né? Que Ele é o mais importante porque ele rodou muito aqui próximo, né, na nossa costa brasileira. Foi o único, né, que veio para nossa costa. teve O 507. Teve também o do italiano, o Barbarigo, né? Nome esquisito, é Barbarigo, acho que Barbarigo o nome. Então, esse U-507 foi um fato, assim, trágico para o Brasil, por quê? Porque durante um período de 5 dias, ele consegue afundar 6 navios nossos, mercantes, e desses 6, tomou uma totalidade de 607 vítimas aí durante esse ataque. Ou seja, então, durante 5 dias, no período de 15 de agosto de 1942 até o dia 19 de agosto, né, um único submarino ele consegue afundar 6 navios. Né? Para você ver o que um submarino consegue, Essa assim, arma. é capaz de fazer, né? Porque também a gente, nessa época, Por que Hitler investia ainda tanto não nisso? tinha aí o Brasil, né, uma tecnologia assim adequada. Até outros mesmo de outros países ainda estava sendo feito como um sonar. O sonar ele foi implantado nessa época também, para poder tentar Com a ajuda dos localizar. Estados Ah, e Unidos, era importante. totalmente diferente do sonar de Isso, agora. isso. Você E- tinha que reduzir velocidade, Tava não sei no o quê. início. Para vamos você dizer ter uma assim. ideia aqui, uma curiosidade, nem a Inglaterra tinha. Quando começa a Segunda Guerra, né, os submarinos mais avançados, só quem tinha essa tecnologia na época, né, dos aliados, era os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começam a ceder navios para os ingleses com essa tecnologia. Inclusive treinar os próprios americanos. Os pra americanos poder- treinavam ingleses como utilizar e cediam navios. E instalavam também essa tecnologia nos navios ingleses e fizeram isso também aqui no Brasil. Adaptaram essa tecnologia no Brasil para que a gente pudesse tentar captar um submarino, alguma coisa. Então- E isso aparece no filme Greenhouse, Greenhouse, Na Mira do Inimigo. Na Mira do Inimigo. Fala um pouco sobre isso, né? Que Fala eles muita mostram assim como era feito o painel, antigamente. isso. E aí, olha, tem um submarino por ali, né? E aí eles tinham umas minas flutuantes que eles jogam na água para tentar atingir um submarino. E isso é muito importante, tá? Essas minas flutuantes são muito importantes para acabar com essa guerra submarina aí, com a entrada dos Estados Unidos. Mas fala, Léo. Então, voltando aqui pro submarino U-507, então o único navio fez isso, né? Só que, assim, o fato foi tão chocante pro Brasil que começou a aparecer nos jornais, nas manchetes de jornais, o povo saiu à rua para fazer manifestação devido a esse Querendo que o fato. Brasil Então, participasse. gerou uma comoção muito grande no Brasil, né? E aí, sobre a pressão pública e tudo mais, o atual presidente, que nessa época era o Getúlio Vargas, ele declara, né, o estado de beligerância no dia 22 de agosto ao país aí aos alemães, né? E no partido oficialmente, né, entrou na guerra dia 31 de agosto, declarando guerra ao eixo, né? Sim. Fala uma coisa? Não, pode falar. Aí deixa eu lançar. E aí, então, continuando aqui, né? Aí eu citei aqui também agora a questão do Land Lease, né? Sim. Porque foi muito importante, porque a Marinha, como a gente foi falar, a tecnologia estava muito avançada, né, nessa época, né? E o Brasil não tinha acompanhado as Você tecnologias e perguntou tudo se eu mais. queria falar? Eu quero sim. É. Outra curiosidade sobre esse fato. Nessa época, isso não tá no nosso livro, não. Isso aí são curiosidades que eu achei, porque eu gosto de assistir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre essas questões de guerra. E fala o seguinte, que nessa época, Getúlio Vargas, ele ainda não tinha certeza se ele ia, para que lado que ele ia. Se ele ia apoiar os Estados Unidos e Inglaterra, né, os aliados, ou se ele ia apoiar o eixo, com a Alemanha e tal. Existia essa questão. Essa preocupação. Né? Porque algumas pessoas do partido do Getúlio eram favoráveis ao fascismo, né? Que já era na Europa, na época, isso estava em alta, tanto na Itália, né, que era o fascismo, na Alemanha era o nazismo, existia também na Espanha lá um ditador
esqueci o nome dele agora, mas que ele também implanta isso lá. Então, assim, é uma coisa, uma ideologia que está se expandindo, sabe? E isso meio que mexeu um pouquinho com o Getúlio Vargas. Então ele estava decidindo para onde é que ele ia. Só que os Estados Unidos, quando percebeu que existia essa inclinação do presidente brasileiro para o outro lado, ele logo apareceu com várias medidas para ajudar, né? Uma dessas foi o Lend-Lease, né? Foi importantíssimo, um investimento absurdo no Brasil, dando dinheiro para o Exército, dando dinheiro para a Aeronáutica, dando dinheiro para a Marinha, doando navios que inicialmente seriam um empréstimo, né? O Brasil teria que pagar depois, né? Depois, quando terminou a guerra, os Estados Unidos, olha, pode ficar, não precisa pagar não, é de vocês. Então, assim, foram coisas que foram feitas para tentar convencer, né? E existia também, isso é bastidor, né, dessas pesquisas que eu fiz por fora, que se o Brasil não aceitasse, né, entrar pro lado do bem, né, pro lado dos aliados, os Estados Unidos estavam meio que ameaçando alguma coisa por aqui, sabe? Ameaçando algum tipo de invasão, alguma coisa assim, mais ou menos. Mas isso é bem bastidor, isso. E aí, Getúlio Vargas aceitou prontamente esse programa de arrendamento, né? Aqui traduzindo justamente isso, né? A Lei de Empréstimo e Arrendamento. Foi assinado em março. 42, não é isso? 41, se não me engano. 41, né? E aí, em outubro, 1º de outubro, o Brasil ele entra nesse acordo também, né? E aí, como a Carol falou, o Brasil ele recebe 200 milhões de dólares, né? Pensa aí, em 1941, o que significava 200 milhões? De crédito. Hoje já é muito dinheiro. Foi distribuído entre as Forças Armadas. Né? E aí foi 100 milhões para o Exército, né? E do outros 100 milhões foi dividido aí 50 para a Marinha e 50 para a Aeronáutica. E 50 para a Aeronáutica, né? Então, essa lei aí, né, de empréstimo e arrendamento, Lend-Lease, foi importante para a nossa Marinha, para o Brasil, porque aumentou a nossa capacidade ali efetiva, né? Para poder combater e também para poder dar suporte melhor, né? Porque nessa época também a gente estava pelo sistema de comboio, né? Que, como eu falei, que a missão da Marinha era patrulhar, né, o Mar do Caribe até o sul brasileiro, né? Só que era submarina, a guerra era anti-submarina, né? Então a gente precisava ter navios adequados para poder fazer frente também a esses navios, né? Porque os nossos navios, eles ainda, basicamente, a maioria ainda é aqueles navios lá da Primeira Guerra ainda, né? Que isso que eu ia falar, Léo. Ultrapassou os anos. A gente teve a renovação, teve aí de 1936, né? Do programa que teve aí. Mas alguns navios ainda permaneciam ainda nessa época ainda, né? Então eram uns navios já que meio ultrapassados, vamos dizer, obsoletos, referente às grandes potências daquela época ali, né? Ainda mais com a defasagem tecnológica, né? Que a gente passava aí pela crise financeira também, que a gente foi também afetado pela queda da Bolsa de 1929, né? Então o orçamento para a Marinha ela foi reduzido, né? Então, lembrando que próximo assim da Primeira Guerra Mundial, o ministro da Marinha, ele manda uma carta para o presidente da República reclamando que a Marinha está obsoleta, está esquecida, que se acontecesse alguma coisa a gente não teria forças para combater nada aqui. E aí o presidente, que já era o Getúlio, ele aceita fazer uma renovação da Marinha. E aí o Arsenal de Marinha aqui no Rio de Janeiro, ele mais uma vez entra em ação, como entrou lá na Guerra do Paraguai, para construir navios aqui no Rio de Janeiro, né? Para melhorar a nossa esquadra, somando os seus navios que estavam sendo construídos no Arsenal com os navios que foram doados pelos Estados Unidos, aí a gente conseguiu montar alguma coisa. Um desses navios foi os contratorpedeiros, né, da classe M, que foi o Marcílio Dias, Marise Barro e o Greenholm, né? Apesar que Greenholm começa com G, mas não me pergunte. Mas a classe era essa, né? E aí, esses foram que foram feitos no Arsenal. E aí então começa a chegar os primeiros navios, né? E a partir do outro ano, de 1942, as primeiras classes começam a chegar, que foi a classe G, né? Que eram os caças submarinos da classe G, que foi os primeiros foi o Guaporé e o Gurupi, né? Esse nome aí. E aí depois foi seguindo, aí veio a classe J, depois da classe J, mais
6 navios aí também da classe G também. Pegaram navios também aqui do estaleiro. Estaleiro, Navios e aí encomendados. reformando também, adaptando para que eles pudessem também atuar contra esse submarino. Se Né? eu não Tivemos me engano, também os classe Carioca, se eu não me engano. Carioca. Classe Carioca, por exemplo, ele era navio mineiro. E aí mais para frente eles vão ser transformados em corvetes, né? Adaptados aí, funcionados e tudo mais, para poder atuar também contra os submarinos. Né? E aí também tivemos contra-torpedeiro de escolta, né? Que foi produzido lá nos Estados Unidos. Né? E tivemos também esses contra-torpedeiros que foram feitos aqui, que eu já falei, que foi da classe M. Né? Uhum. E aproveitando que já está falando desses contra-torpedeiros, tem um fato, né, que o livro até o Síntese Histórica, ele conta, né, que foi até honroso aqui pro Brasil, porque esses 3 navios, eles escoltaram o primeiro escalão da FEB, né, que foi a Força Expedicionária, que iriam lá atuar lá no campo de batalha lá na Europa, né, mais ou menos lá na Gibraltar, se não me engano. E aí esses navios eles escoltaram até mais ou menos ali o Recife, né, o largo de Recife ali, até o Recife, né, aonde foram rendidos aí para os navios americanos que levariam esse contingente lá para a Europa, né. E aí foi muito importante porque devido a essas ações do submarino e tudo mais, né, esses 3 navios aí contra torpedeiro tá atuando, né, ajudando nessa ação aí, né. Então é isso, né. E aí, para a gente não ficar só nisso, né, eu destaquei aqui alguns pontos, que foi justamente o quê? A criação da Força Naval do Nordeste, em 5 de outubro de 1942. Né? E essa ação da Força Naval do Nordeste, ela ficou sob o comando do capitão de mar e guerra, né, Alfredo Carlos Soares Dutra. Né? E essa é importante também porque depois da criação dessa Força Naval do Nordeste, ela constituiria a Força Tarefa 46, não sei se tu tá lembrado, né? Que ficaria sob o comando, né, da 4ª Esquadra Americana, né? Só que lá na base de Natal, que eles Isso. fizeram para isso, né? Na época, a base de Natal não existia. E aí, Valder Cães... Eu esqueci agora o nome. Acho que é essa mesmo. Base de Valder Cães, né? E que foi criada, né? Na época, não existia, para receber a 4ª Esquadra Americana, né? E aí os Estados Unidos fez investiu lá, né? Investiu financeiramente, montou aquilo lá. E por quê? Os Estados Unidos iam ficar fazendo a travessia Atlântico, Brasil, África, Europa. Os Estados Unidos iam fazer isso. Diferente da Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi criada a DENOG, né? E o Brasil atravessou o Atlântico para ficar patrulhando ali Gibraltar, Dakar e Cabo Verde. O Brasil ia para lá. Dessa vez não. A diferença para a Segunda Guerra é que o Brasil só ficou patrulhando a costa brasileira e a América Central. O Atlântico Sul, né, que a gente esqueceu de mencionar. Isso, o Atlântico Sul, a costa brasileira, Atlântico Sul e ali o Caribe ali, né? Que é a América Central. Por que os Estados Unidos pediu para o Brasil fazer isso? O Brasil é, ainda hoje, a 2ª maior marinha da América. A primeira, obviamente, é os Estados Unidos, que é a maior marinha do mundo, por enquanto, né? A China está tentando chegar lá, mas por enquanto os Estados Unidos ainda é a maior marinha do mundo. E aí, os Estados Unidos não tinha braço para ficar aqui patrulhar o Atlântico Sul. Por quê? Porque tinha, como o Léo falou, em 1941, o Japão ataca a base americana lá em Pearl Harbor, que fica no Havaí. Uhum. Ataca lá, e então os Estados Unidos já pega uma parte da esquadra e vai lutar uma guerra no Pacífico. E tinha outra parte americana que estava no Atlântico Norte, junto com a Inglaterra e tal, lutando lá em cima. Eles não tinham braço para também ficar no Atlântico Sul, que era um local importante. Por que é importante? Aqui no Rio da Prata, existe um grande fluxo de navios mercantes que vão para a Inglaterra, inclusive, né? Porque tem uma produção muito grande aqui de erva mate, né?
e outros materiais que vêm aqui do Rio da Prata, né, que inclusive vai para a Inglaterra, vai para outros lugares na Europa. E, inclusive, por saber disso, Hitler, logo no início, antes de estourar a guerra, já manda um navio para cá, para o sul, que é o Admiral Graf Spee, importantíssimo, né? Chamada Batalha do Rio da Prata. Se vocês tiverem interesse também, dá uma pesquisada, que isso cai na prova. Importante. Né? É falado um pouquinho disso no livro Introdução à História Marítima, aquele que você pegou hoje. Eu pedi para subir aí para mostrar pro pessoal. Isso, né? Tá nesse livro aí falando um pouco sobre isso, fala sobre o Graf Spee. Então, assim, era importante patrulhar a parte sul do Atlântico. Os Estados Unidos já era grande, não é o tamanho que é hoje, claro, mas ela não tinha como ficar em todo o planeta, né? Então, eles mandam só essa quarta esquadra para cá e pede ajuda pro Brasil e traz navios, traz americanos para ensinar, para adestrar os brasileiros, criam, né, constroem a base de Natal, fazem de tudo ali para poder preparar a esquadra brasileira para ajudar nessa patrulha aqui no Atlântico, né, Léo? Importante falar isso, que no dia 31 de agosto, quando o Brasil entra de fato na guerra... É isso que eu ia perguntar. Que ano que a gente começa ali? Dia 31 de agosto. Foi dia 22 de agosto, a gente declara aí o estado de beligerância. De 1942. Contra os dia alemães. 22 de agosto a gente e declara. Dia 31 a gente entra oficialmente. Aí a gente declara a guerra aos estados do eixo. Do mesmo mês, dia Do 31. mesmo mês, de Caraca, 1940. foi rápido então. Não, rápido, não demorou. Não demorou. As pessoas tiveram que sair na rua. A guerra começa... Não, foi rápido até ele declarar e a gente realmente entrar. Sim. Mas, tipo assim, a gente já vinha sendo atacado, né? Como eu falei. Bastante. Então, aí houve várias perdas aí de navio mercante para depois entrar na guerra, né? De repente já poderia ter evitado, né? Se a gente já tivesse entrado mas antes. não é cultural para o Brasil. Só que é isso que eu ia falar, né? A gente sempre, o Brasil ele sempre procura manter uma diplomacia, né? Com outros países, né? Apesar de estar em guerra e tudo mais. Apaziguador, e sempre é isso aí. A gente sempre tá neutro e tudo mais, né? Não é cultura do Brasil ficar entrando em guerra, né? Mas como eu falei, né? Depois dessa ação do U-507 aí, que em 5 dias afundou 6 navios, e aí matou 607 na comoção, a opinião pública, a pressão tudinho, não teve mais jeito. O Brasil teve que entrar na guerra, né? Se aliar. E também porque esse ponto aí de Natal e tudo mais, né, faz parte daquela curvinha do Brasil ali, né? Que fica mais próximo aí da costa africana. Né? Então era um ponto importante, estratégico para chegar na Europa. Estratégico aí para os americanos, né? E para os países aliados, né? Da guerra nessa época. E falando disso aí de comando, de base, né? Nesse dia 31 de agosto, foi também instalado também alguns comandos navais aqui no Brasil, né? E aí tivemos 6 comandos. O primeiro, foi o Comando Naval do Norte, com sede em Belém. O segundo foi o Comando Naval do Nordeste, com sede em Recife. Aí depois tivemos o Comando Naval do Leste, esse com sede em Salvador. Porque esse é com sede em Recife, mas é essa base também lá em Natal. Outros pontos também. Isso. Né? Tivemos do Leste, que foi com sede em Salvador. E um ponto importante levantar aqui, que o Espírito Santo fica dessa vez, né, no Comando do Leste. Né? E aí tivemos o Comando Naval do Centro, que foi o Rio de Janeiro e São Paulo. Tivemos o Comando Naval do Sul, com sede em Florianópolis. E aí foi criada mais uma, que a Carol falou, né, que é as tensões aqui embaixo, né, que foi de Mato Grosso, com sede em Ladário, justamente da questão fluvial também ali do Brasil. Né? Então tivemos esses comandos e essa organização que o Brasil fez para poder atender, né, as demandas que eram feitas nessa época. Né? Léo, rapidinho. É legal também falar que, assim, todos os comandos que foram criados, as divisões navais criadas, foram todas beirando a costa, menos uma. Esse comando aí, o 8º comando, que foi em Mato Grosso. Foi o 6º. 6º, né? 6º. Em Mato Grosso, que Tem fica bem em Ladário. Não tem nada a ver com a costa brasileira. Então, assim, por que a Marinha pensou em criar um comando no interior do Brasil, lá em Mato Grosso, e a costa aqui do Brasil era quem estava sendo realmente atacado, né? Aí eu encontrei umas informações falando que existia essa preocupação, por quê?
sempre houve briga, tensões entre Brasil e Argentina. E isso lá desde 1681, que o Brasil fica brigando com a Argentina sobre a posse de territórios. Então, qual foi a mentalidade brasileira? Vamos proteger a costa contra os submarinos, mas também vamos proteger o interior do Brasil, porque se a gente deixar desguarnecido ali, a Argentina pode atacar. Até porque a Argentina sempre teve essa predileção pelo lado alemão, né? Tanto é que quando esse navio, o Admiral Graf Spee, esse cruzador, ele é derrubado dentro do canal do no Rio da Prata, a tripulação toda vai para a Argentina, né? Porque a Argentina é um país já que existe uma simpatia com o pessoal lá da Alemanha, né? Inclusive, depois, quando acaba a guerra, muitos dizem, até hoje, né, que muitos dos grandes generais que saíram da Alemanha vieram para a Argentina. Então existia essa preocupação, por isso que foi criado no interior, lá em Mato Grosso, essa divisão, essa sexta divisão aí. Isso aí. E aí, para a gente finalizar aqui nossa reflexão de hoje, eu trouxe alguns dados aqui, né, que dos navios mercantes, de 33 atraques sofridos, a gente perdeu 31, né? Então foram perdidos aí 31 navios mercantes, vitimando aí 982 pessoas, né? Mas infelizmente a gente não teve só perda de marinha mercante, né? Infelizmente a marinha de guerra também sofreu algumas perdas também. Na verdade, 3 navios, né, de guerra eles foram afundados. Um pela ação do inimigo, né, do submarino alemão. O outro pela ação das condições do mar, né, que foi a classe Carioca, como eu falei aqui antes. Ela foi transformada em uma corveta, né? E ao ser transformada em uma corveta, adaptada para atuar contra o submarino e tudo mais, foi mexida aí no manual do fabricante, né? Como é que fala? Na estrutura, né? Originais ali do navio, né? E talvez por causa disso... Ele era para atuar em rios, atuar por dentro, não em alto mar. Era um navio mineiro, né? De varredor. Então, quando ele enfrentou um mar mais, assim, picado, né? Então... não resistiu, e o outro, né, a gente perdeu por um acidente, né? Então, o primeiro navio que a gente perdeu foi o navio auxiliar, né, o Vital de Oliveira, que, como eu falei, né, que foi afundado aí por um submarino, né? O segundo navio foi a corveta Camacuã, né, que, devido às condições aí do mar, foi afundada, né? E a pior perda, assim, para a Marinha do Brasil, do nosso, foi o Cruzador Bahia, né? Que já terminado a guerra, retornando lá em... Todo mundo comemorando, a guerra já tinha acabado. Tava ali num serviço de SAR ali, tava tendo um treinamento, né? Militar naquela época. Pessoal que não sabe o que é serviço de SAR. É um serviço de socorro, né? Na qual o navio ele é acionado, né? Para caso de emergência e tudo mais. Esse navio vai ao socorro ali. A gente teve, não lembro qual foi o ano agora, do avião francês, tem bastante tempo já, que afundou, né? E o navio, as fragatas na época estavam de serviço, a gente foi lá também procurar. Então, justamente isso, esse SAR aí é pra gente, o navio que está em emergência, né? Ser acionado e ir até o local ali daquelas pessoas que apoiam no socorro, né? E aí, um treinamento ali militar, um acidente ali com uma metralhadora, ela acerta ali o nosso navio, e o navio foi a pique, né? Então, foi essas 3 perdas que nós tivemos, né? Muitos mortos. E por fim, e aí infelizmente, já foi 332 pessoas vitimadas ali, né? Marinheiros brasileiros que foram perdidos nesse acidente, infelizmente, né? E aqui um dado para a gente não terminar com a nossa marinha, né, invicta de Tamandaré, né? Para trazer o nosso conhecimento, um fato interessante, ó. Cabe mencionar que o esforço da nossa marinha, a invicta marinha de Tamandaré, durante a Segunda Guerra Mundial, né, então foram convoiados 3.164 navios, sendo 1.577 brasileiros e 1.041 norte-americanos, totalizando então 575 comboios, né? Considerando esse número e as perdas em comboios, chega-se à conclusão que cerca de 99% dos navios protegidos pela invicta Marinha de Tamandaré chegaram ao seu destino. Então a Marinha, apesar da defasagem, né, obsoleto e tudo mais,
a missão que nos foi dada, a gente cumpriu Foi aí cumprida com com sucesso. sucesso aí. E a Marinha retorna, então, Legal, no Brasil, Léo. né? Muito legal. Eu sei que Segunda Guerra a gente tem muito assunto, Tem Léo. muito Talvez a gente vai ter que fazer uma parte 2, A não gente vai? pode fazer. E aí pode já envolver já a Batalha do Pacífico, que é muito importante também que cai nessa prova. Olha, né? isso cai na prova. E aí, É, Carol, Pearl vamos Harbor, perguntar pro pessoal Líbano. se vai rolar uma parte 2. Vocês querem a parte 2 pra gente agora falar do que aconteceu no Pacífico? Importantíssimo, hein? As guerras no Comenta aí Pacífico. embaixo, Coloca aí caso se vocês queira a querem. parte 2, ou se quiser um outro tema. Um outro tema A também. gente tá lendo aí todos os comentários e aí a gente segue aí o que o pessoal manda, a gente cumpre. Com certeza. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Acabou Então, mais espero uma que tenham reflexão gostado. da história. Isso aí, mais ou menos. Número 8, né, Kio? Número 8. Para finalizar, para fechar, cabe ressaltar que quando essa foto aqui que você colocou bem legal, provavelmente é o desembarque na Normandia, né? O dia D, famoso, aconteceu em 1944. Aqui é quando os Estados Unidos, junto com outros, né, Inglaterra, França, todo mundo, desembarca ali na Normandia, que é um local na França, para poder expulsar os alemães dali, né? E eles conseguem, é um sucesso absoluto, né? Os Estados Unidos entram no negócio, a parada acaba, E aí, né, e aí... eles entram em abril, né? E em maio a Cara, eu tava Alemanha lendo se um rende. livro, só que isso vai virar polêmica. E o livro diz que teve uma batalha muito grande, mas que esse dia D que eles chamam de dia D não foi o dia D. Porque nesse dia aí que eles fazem esse desembarque aí, a guerra já estava vencida. Que o que deu a guerra, a Segunda Guerra Mundial como vencida foi a invasão de uma praça, Stalin, a praça de Stalingrado. Que aquilo ali sim Mas isso aí foi o dia D. na Rússia. Na Entendeu? Rússia. Foi a última... Porque... Então, eles dizem que esse... Porque, na verdade, a Que ali Alemanha, que foi o ela abre... O erro da Alemanha nessa guerra... Abriu que muitas eu vejo, frentes. ela Tô tem- falando que a Segunda Guerra tem muita Ela coisa abriu pra muitas nós, a frentes. gente vai ficar Então aqui. ela abriu pra lá, abriu pra cá. E uma das frentes que eles abriram foi justamente essa invasão da Alemanha. Da Rússia. Inclusive tinha um livro que influenciava nessa época o Hitler, não sei se não me engano, acho que é do Mackinder, né? Que justamente ele tinha uma concepção de quê? De que a Rússia ali era o coração da Terra. Então, se quem invadisse, na verdade, a Sibéria, tivesse a ocupação, teria condições de expandir para todos outros lugares, né? Então, era muito influenciado acho que é Mackinder, né? O nome desse rapaz, né? Do autor do livro que ele seguia, as condições. Então, ele começou a abrir a frente, para lá e para cá. Então, uma desse Stalingrado, que foi a última, que foi a derrota, e porque eles também não previram o quê? As condições meteorológicas lá, porque a Rússia é muito fria. E aí eles saíram abrindo na frente, né? A Rússia, cada vez que eles avançavam, a Rússia ali, ela recuava, né? Só que ela recuava com a concepção de terra arrasada, ou seja, destruía tudo. Então, quanto mais ele ia entrando, mais penetrando profundo, mais eles ficariam na onça depois. Nossa, Por quê? tem Porque muita coisa A aí Rússia pra já fez falar. isso antes, né? Sim. Já Sim, tinha feito isso sim. antes. E Hitler não previu que ela ia fazer de novo, claro. Ela já fez antes, deu certo. Por que não fazer de novo? Assim como a Alemanha usou os submarinos na Primeira Guerra, deu certo, e usou Mas de novo na tem muita Segunda. coisa aí Mas- desse assunto. Mas assim, Kio, vamos parar por aqui. Porque senão, ó, Senão não dá. Na próxima semana, a gente pode terminar a parte da Segunda Guerra, porque é um assunto muito extenso. muito extenso. Houveram várias implicações para o que a gente tem hoje, né? Desencadeou A a gente Guerra só falou Fria. basicamente mais do Brasil, né? Das guerras Isso, a gente falou mais do brasileira. Brasil, mas aconteceu muita coisa também na Europa, na Ásia, no Pacífico, né? Que são de muita relevância, assim, para Inclusive, se nossa eu não me prova. engano, que Então vamos... nossa prova, acho que 22 ou 21, mais ou menos, da Primeira Guerra, que ele misturou, né? As concepções da Segunda, que era a Batalha Foi, do Atlântico, isso com o do mesmo. Pacífico ali. Foi. Entendeu? Aí eu sei. Isso. A E aí, pessoa que imagina só, a cabeça da pessoa que tá É. fazendo uma questão dessa. Só que Só era chega na prova e tranquilo, fala porque assim, "Ih, essa aí eu sei." quando a gente É. fala dos Estados Unidos e do Japão, é mais ou menos da parte do Pacífico, né? E ele vai e bota na Atlântica, aí tu já vai arriscando Tu ali. já tá cansado, tu tá fazendo Pô, não sei quantas imagina. questões, Não, isso aí é. já fez redação, você tá morto, e aí nessa hora você não percebe esse tipo de Na coisa. hora Você tem que estar ali é muita muito coisa que treinado acontece. pra você Ainda mais que vem aqueles não textos cair. grandão pra tu ficar. Aqueles textos enormes, metade da Maldade, página. né, só de texto, verdade.
Então é isso, pessoal. É isso? Vamos encerrar aí o nosso Reflexões da História número 8. Agradecer a Carolzinha e o Léo por estar sempre aí apoiando e lembrando, se você quer fazer parte dessa mesa, discutir qualquer assunto, é só você mandar mensagem aí no nosso WhatsApp, porque você vai estar aqui no sábado ou no domingo. Kill, eu acabei de ter uma ideia aqui, que a gente, semana que vem, gente, pessoal, deixa eu conversar com ele direitinho sobre essa ideia. E aí na semana que vem, eu vou trazer pra vocês aqui algo que eu acho que pode dar certo. Por que, Kill? Eu já fiquei sabendo por aí que tem gente que não é do Rio de Janeiro, mas gostaria de participar da nossa reflexão da história. Pô, tem mesmo. Inclusive, ele vai assistir esse vídeo. Então, eu tô tendo uma ideia aqui para que a gente possa trazer pessoas, porque o pessoal do Rio tá muito envergonhado, entendeu? O pessoal não quer aparecer. Eu acho que quem tá fora do Rio, entendeu? Podia estar nesse telão aqui. Podia estar aqui, não podia? Pode. O que você acha? Vamos falar com ele? Vamos falar. Vamos. Então, pessoal, olha só, fiquem ligados. Se você não for do Rio de Janeiro, já começa a botar aqui, ó, eu quero participar, mas não sei como. Semana que vem eu vou trazer com o Kio e com o Léo uma ideia muito bacana para a gente poder também atender vocês que estão de outro estado. Semana que vem então vai ser a continuação da Segunda Guerra, mas agora Segunda Guerra. Com outros pontos, né? Outros pontos do nosso amigo aqui no telão. Importantíssimo. E o nosso amigo no telão. Isso aí. Pode ser? Então é isso aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Um beijo do gordo. Uou!